pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Hort e hoje eu queria falar um pouco do nosso querido Lula. Isso do nosso querido Lula, esse querido presidente que tá aí porque eu também não sei. Eu também queria falar um pouco dele porque eu soltei um outro vídeo falando sobre o Nicolas Ferreira. Aí então eu fiz um pouco de piada com a direita e nada mais justo do que eu fazer um pouco de piada com a esquerda. Eu sei, você fala assim, é difícil fazer piada com a esquerda? É, porque você olha pra cara da Janja, já é uma piada. Você olha e parece e fala, velho, não é possível. Cara, o Lula também é uma piada. Porque há algum tempo atrás o Lula postou um vídeo do lado dela e falando, eu já fui casado uma primeira vez e minha mulher morreu. Eu fui casado uma segunda vez e minha mulher morreu. E agora eu tô casado com a Janja. E a cara da Janja? Fala, irmão. Qual que é a tua? Porra, mano. Então é difícil a gente fazer piada com a esquerda, porque a esquerda é a própria piada. Tipo o comentário da Janja aquela vez, que teve um negócio do produto em P. Até quando a gente vai ver pessoas bebendo detergente contaminados? Viu? O problema não é beber o detergente, viu, gente? O problema é o detergente estar contaminado. Se ele não tiver, pô, pega ele, põe no sorvete como se fosse calda, pega lá aquele detergente lá verde, coloca em cima do sorvete, fala que é menta. Que maravilha! Igual eu falei, é difícil realmente fazer uma piada com a esquerda, porque o Lula já solta várias pérolas. Solta pérolas maravilhosas, que você olha e fala, caralho, mano. E ele não perde a oportunidade. Né? Quando vazou lá o áudio do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, porra, na primeira oportunidade o Lula lança, aqui não tem dinheiro de Vorcaro, não. Aqui, na minha campanha, tem dinheiro de Vorcaro, não. Não, tem é o nosso. O nosso tá com você. Você tá usando o nosso, o dinheiro público, o dinheiro que podia estar em outras coisas. Aí esse dinheiro tem. Tem no teu bolso, tem no bolso da Janja também. Porra, mano. Também teve recentemente que eu vi um vídeo dele, né, sobre a operação que ele fez na cabeça. Um câncer de negócio assim. Nem tem muito detalhe, porque sobreviveu. Eu falei, então não é importante. Se tivesse morrido, beleza. Aí eu ia tentar ir atrás. Mas se sobreviveu, caguei. Ninguém importa quando alguém sobrevive de algum tipo de coisa. Nossa, a pessoa sobreviveu a um câncer. Você, pô, legal. Agora, nossa, a pessoa morreu de câncer. Mas qual câncer? Beligno, maligno, câncer de próstata, de testículo. E é o que eu tô falando da Erika Hilton. Câncer de próstata, de testículo. O que aconteceu? Me fala mais. Câncer de mama eu tenho certeza que não tem. Porra, mano, aí você quer saber mais. Mas quando a pessoa sobrevive, sobreviveu a uma doença. É, tá. Às vezes você fica até puto também, né? Eu, por exemplo, quando eu vou no hospital, que eu tenho que pagar, não, você vai ter que fazer vários exames. Aí a gente paga caro pra fazer vários exames. O médico vir na minha cara e falar, olha, seu exame não deu nada, você tá bem, viu? Pô, mas eu sabia que eu tava bem até antes de eu pagar os exames. Eu paguei o exame porque você pediu. Não achou nada, sei lá, uma DST. Eu já transei com gay. Porra, uma coisinha assim, ó. É impressionante. O que lança do Lula agora recente que eu amei ver foi ele com os roubos dos celulares. Com certeza deve ter visto o vídeo, repercutiu aí, que ele pega e fala, olha, você que teve o celular roubado, eu peço pra você devolver. A pessoa que teve o celular roubado, ele pede pra devolver. Você vê o vídeo que fala essas palavras. Pô, mas a pessoa teve o celular roubado, vai devolver o quê? O foninho pro ladrão? Toma aqui que você esqueceu. Pô, ele pede pras pessoas que teve o celular roubado devolver. Mas depois ele tem meio que corrige, aí você vai ver na entrevista dele, ele pega e fala, não, peça, se você não devolver o celular, se você não devolver o celular, vai ter consequências. Pô, mas já era pra ter consequências. A partir do momento que ele roubou o celular, já era pra ter consequências. Por que não teve consequências ainda? Ele mesmo fala, pô, às vezes o cara não quer devolver o celular na delegacia, porque a gente não sabe qual tipo de policial que vai estar lá. O policial prende ladrão. Se ele tá devolvendo algo que roubou, ele é um ladrão. Evidentemente, o policial devia prender ele. Você tem noção que o Lula, ele tá passando a mão na cabeça do ladrão do celular, pedir pro cara devolver o celular. Claro, depois do cara pegar o celular da pessoa, ver vários nudes e devolver o celular, invadir a privacidade, enviar um pix, sei lá. Aí ele pede pra devolver o celular e a consequência é, você não vai pagar com o celular roubado. Mano, e tem gente que ainda passa pra não, é porque ele tá fazendo isso, porque ele mesmo disse que
pobres que roubam o celular porque não tem as coisas. Mas, claro, o PT tira, né? Como é que vai ter as coisas também? Pô, ele pediu pros caras devolver o celular. O ladrão devolveu o celular. Como se fosse um amigo. Ô, irmão, devolve aí. Aí ele mesmo dava uma opção, gente. Gente, se vocês não querem devolver na delegacia, porque não sabe o tipo de policial que tem lá, que às vezes é um policial honesto e não um corrupto, aí complica também, né? Vocês pegam e devolvem pelo correio. Pô, mas aí o ladrão ele tem que saber o endereço da vítima. Como ele vai saber o endereço da vítima que ele roubou na rua? E outra, se ele souber o endereço da vítima, não é mais perigoso? Aí você pode falar, não, mas ele tá falando pra devolver na delegacia. Porra, aí a delegacia não vai ver mesmo que alguém enviou pelo correio pra ele qual pessoa que enviou? Você tem noção que não faz sentido? Uma coisa não bate com a outra? Mas é tipo um jogo em pô, ele fica falando coisas que ele mesmo anula. E você fica, mano. E continuando, ele pega e fala algumas coisas tipo, porque a gente sabe que normalmente. Porque a gente sabe que normalmente quem compra celular roubado é pobre, porque rico não compra. Tá certo? E eu concordo com essa frase. Filhinho de papai, que tem um iPhone 17, novo, ele vai querer comprar roubado? Não. Ele vai querer gastar dinheiro com o quê? Com drogas. Que são pobres que normalmente vendem que do tráfico. Eu falo, porra, mano. Eu não consigo levar o Lula a sério. Mas eu também não consigo levar quem passa pano pra ele também. Porque não importa o que o Lula fala. Às vezes as coisas mais... Às vezes não. Normalmente as coisas mais absurdas. Mas sempre vai ter alguém pra proteger ele. Por quê, mano? Eu realmente não entendo. Assim, pô, se você tiver um pingo de inteligência, a PEC da escala, do fim da escala de 6 por 1 do Jornal de Trabalho, já era para ter entrado em vigor, já era para ter aprovado. Você acha por que tá empurrando um pouco para frente? Eleição. Por que se você fala assim, nossa, é um partido dos trabalhadores. De verdade, esse tipo de coisa aí, ó, que é o fim da escala 6 por 1, já não devia ser proposto há muito tempo pelo PT, pelo tempo que o PT tá no poder, porque o Lula mesmo fala que ele sempre trabalhou a vida dele na escala 6 por 1, e sempre trabalhou 6 por 1, às vezes até 7 por 0, e ele sabe como é ruim. Pô, então por que quando ele saiu dessa escala, ele já não tentou? Beleza, isso partiu de nós, brasileiro, de um cara específico, eu esqueci o nome agora. Partiu do brasileiro. Então, pô, já põe em vigor. Mas o certo mesmo era pra ter partido, era do governo, cara. Pô, era do governo. Mas se é partido brasileiro, então o governo já devia dar uma agilidade maior. E não tá. Você tem noção que não tá que está enrolando mais, mas é a favor do fim da escala. Vai entrar em vigor? Não, pera aí, tem que esperar os outros aprovar aí. Pô, mas vocês já não são maioria? Já não falaram na Câmara que vocês são maioria? Mas que tanto de processo é esse? Tem um pingo de inteligência. O cara não é empurrando por causa da eleição. Porque se ele perder, beleza, o próximo aí que você vira, a culpa é do próximo. E eu era a favor, e vocês me tiraram. E se ele ganhar, ele pode jogar isso pro PT, pro próxima eleição ainda. O PT, nem ele, né? Que eu acho que não pode ser 3 vezes seguidas, 2. Pro próximo ganhar. Mano, velho. Tá muito errado, velho. Você vai, mano. Ele é a própria piada. O Lula é a própria piada. Ele faz as próprias piadas. Cara, eu tento. Eu não vou ser melhor que o Lula pra fazer piada com vocês. Desculpa. E eu vou ficando até por aqui. Essa piada foi com o Lula. Eu já lancei uma piada também com o Nicolas Ferreira, porque eu acho bem justo a gente fazer piada com os dois lados, direita ou esquerda. Por quê? Porque os dois é ruim. Né? Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, ou você pode ser uma pessoa sensata. E entender que os dois lados, de vez em quando, tem boas ideias. Mas as maiorias são ruins. São ruins. Minha pronúncia, foda-se pra você também, tem gente que reclama. Mas, cara, entenda uma coisa. Para de ser baba-ovo de político. O político, ele não tá nem aí pra você. Não tá. Para. Ele quer só... Você quiser seu bem, ele devia ter feito um tanto de coisa antes. Ele devia até cortar alguns benefícios que eles têm e que eles usam demais. Pô, se você gostou do vídeo, eu peço pra você curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí pra poder me ajudar. Eu vou lançar piadas com mais frequência também. Desde já, agradeço a todos e tchau!